Olá, este é o podcast Conversas em Direitos Humanos. Eu sou Lara Souza e vou conduzir as entrevistas. Sou uma mulher negra de pele clara e meus cabelos pretos estão trançados em tranças longas. Estou utilizando um vestido preto de manga comprida e de também gola comprida. Ao meu lado eu tenho o intérprete de Libras, João Moreno, que é um homem branco com uma barbicha e um cabelo cacheado curto. Ele também utiliza óculos e está vestido com uma camisa preta de botão e manga 3/4. Bom, aqui nós estamos em um estúdio de gravação com fundo preto e uma mesa de cor madeira. Os nossos convidados também irão se apresentar, cada um deles. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que também marca o dia D da campanha Setembro Verde, neste dia 21 de setembro. Esta é uma data que marca a construção de mobilizações para a inclusão social de pessoas com deficiência, conscientização da luta anticapacitista e celebração destes movimentos. E para falar conosco sobre as diversas lutas que as pessoas com deficiência enfrentam na nossa sociedade atual, nós convidamos a Andressa Linhares, que ela vai explicar para a gente um pouquinho como é que é viver este processo de luta que as pessoas com deficiência já aprenderam a enfrentar desde cedo. Então, Andressa, fala pra gente um pouco da sua vivência. Olá, meu nome é Andressa Linhares, eu sou uma mulher negra, cadeirante, de estatura baixa, tenho os cabelos cacheados, crespo, para falar a verdade, brincos pretos e dourados, e estou utilizando acessórios nas mãos, e é isso. E, gente, a questão da luta contra o capacitismo, ela é uma questão de conscientização, né? É uma questão de lutar por um todo, por uma comunidade. Por isso eu me envolvi tanto na causa a ponto de fazer um projeto. Eu sou formada em Relações Públicas, sou especialista em marketing digital e comunicação. Sou envolvida, militante de verdade nesse processo todo. Até porque eu tento trazer também a comunicação comunitária, que é onde eu comunico com a minha comunidade, dentro da comunidade, depois a comunidade externaliza para o próximo, né, para as pessoas que não têm deficiência e que têm a respeito das suas lutas. As lutas, elas perpassam muito pela questão do capacitismo, da noção do que as pessoas têm a ideia da incapacidade, né, do ser humano por ter uma deficiência. Tanto que não se fala deficiente, se fala pessoa com deficiência, porque deficiência só por si só é defeito. E que uma pessoa é defeituosa? Não. Uma pessoa não é defeituosa, uma pessoa tem uma característica, ela não define ela pela característica. Quando me olham primeiro quem? Uma cadeirante. Mas antes de tudo eu tenho outras características que me compõem e formam quem eu sou, a comunicóloga, e entre outras coisas que eu posso contribuir socialmente. E nesse processo eu tracei o Comunica PCD, que é um projeto pessoal idealizado por mim e também conduzido por mim. Nesse ínterim todo eu consegui, em pouco tempo, uma grande quantidade de seguidores. Eu acho muito interessante isso, porque era uma coisa que eu achava que não ia pra frente, justamente porque eu tinha uma ideia deturpada de comunidade, porque eu não tinha vivência com a minha própria comunidade. E aí quando eu tive, eu disse, meu Deus, eu preciso não só informar, mas me comunicar. Por isso não me comunica PCD. Comunicar dentro para fora, sabe? De dentro para fora na comunidade. E o que é mais interessante de tudo é que a acessibilidade, para mim, é uma questão de adaptação, né? As pessoas têm a ideia deturpada de que somos limitados. Não. A gente está sendo limitado porque não existe adaptação numa sociedade capacitista. Obrigada. É isso mesmo, Andressa, do jeito que você falou. É muito importante que a sociedade ela se conscientize das pessoas com deficiência e entender que não é que elas são pessoas diferentes, né? Sim. Elas apenas precisam que a sociedade esteja adequada e aberta, né, a recebê-las nos espaços, porque geralmente é o contrário, né? As pessoas tendem a se fechar a pessoas com deficiência. Sim. Agora nós vamos falar com a Patrícia Mello, que é uma mulher autista que foi diagnosticada apenas na fase adulta.
Então, Patrícia, como é que é viver esse processo de luta das pessoas com deficiência? Certo, eu sou a Patrícia, eu tenho 1,63 m, tenho cabelos cacheados, uso óculos, tenho alguns piercings no rosto, tenho tatuagens, estou com uma camisa escrito Orgulho Autista, que tem o mapa do Maranhão e o símbolo da neurodiversidade, e estou usando um colado de girassol, que é o símbolo atualmente e legislativamente autorizado para identificar deficiências ocultas ou invisíveis. Eu sou advogada, mestre em Direito, e eu tenho participado desse processo de militância da pessoa com deficiência mais recentemente, desde que eu me descobri enquanto uma mulher autista, já na fase adulta, quando eu tinha cerca de 25 anos. Foi um processo bastante lento, né, com a minha psiquiatra, que a gente teve várias consultas, depois com o neuropsicólogo. Enfim, tem todo esse debate no meio da comunidade autista sobre a dificuldade de acesso ao diagnóstico tardio da pessoa autista adulta, principalmente mulheres ou pessoas designadas mulheres no nascimento. É muito importante a gente se incluir nessa luta pela acessibilidade, pela inclusão, porque o movimento da pessoa autista, ele, infelizmente, mas também de certa forma, isso também é uma coisa que acaba sendo boa, ele é muito dominado pelo movimento das mães e dos pais de pessoas autistas. E é importante a gente dar voz também para as pessoas autistas, porque só elas sabem pelo que elas estão passando. As mães, os pais têm as experiências deles, e lutam também pelos direitos das pessoas autistas, mas quem de fato sabe, quem de fato tem aquele sofrimento, tem aquela vivência, é a pessoa autista. Então a gente tem que dar voz para as pessoas que ocupam esses espaços, para que elas possam falar mais um pouco sobre as medidas de acessibilidade, sobre suas necessidades, sobre as adaptações que são necessárias no dia a dia, tanto no âmbito da escola, do trabalho, do emprego, lazer, cultura, todos esses aspectos em que a pessoa autista deve estar inserida. Também aproveitando para falar que eu faço parte de um coletivo de neurodiversidade, que é o CONEMA. Caso alguma pessoa autista ou em processo de diagnóstico de autismo, ou TDAH, ou alguma outra neurodiversidade queira fazer parte do coletivo, basta entrar em contato comigo ou com qualquer outra pessoa do coletivo, que a gente pode fazer a inclusão no grupo do coletivo, e lá nesse coletivo a gente debate sobre temas relativos à neurodiversidade, um grupo de acolhimento também, e é muito importante para a gente debater a nossa militância e se organizar enquanto grupo. Infelizmente, na sociedade atual que nós temos, somente a luta e somente a organização tem conseguido colocar à frente as pautas que a comunidade precisa, né? Principalmente a comunidade autista, porque é um movimento assim que os adultos autistas recentemente começaram a ganhar um pouco mais de voz, né? E você faz parte desse momento. Sim. É isso, muito obrigada, Paty. Obrigada. Sobre este dia de luta da pessoa com deficiência, a gente não poderia deixar de fora toda a trajetória que essas pessoas tiveram para poder conseguir cada vez mais inclusão nos seus espaços. E para isso, a gente vai conversar agora com o Cliff Mendes, que dança na companhia Encantar. Só que antes eu também vou apresentar aqui o nosso outro intérprete de Libras, que é o Juan Pires, que é um homem branco, de cabelo preto curto e utiliza barba e bigode. Ele está usando uma camisa preta de botão e manga 3/4. Certo, Cliff? Fala pra gente um pouquinho sobre como é que foi toda a sua trajetória de enfrentamento à discriminação de toda a sua vida. Olá pessoal. Meu nome é Cliff, eu sou um homem de pele parda, eu tenho barba, estou com o cabelo preso em um coque, tenho algumas tatuagens, 6 ao todo, e é isso. Então, nessa perspectiva da inclusão, atualmente eu faço parte da companhia Encantar e eu também sou professor de dança em uma escola aqui em São Luís. Eu já percebi que algumas pessoas não têm muita paciência no trato conosco, e por isso optam pela exclusão e pelo preconceito. Eu já tentei em diversos momentos da minha vida, e eu sonho, de fato,
conseguir viver numa realidade onde ouvintes não pensem que eles são mais do que nós ou que não reconheçam o nosso valor. E muitas vezes pensam assim, aquele dali é um mudinho, aquele dali não sabe fazer nada, faz tudo errado. E assim, é uma escolha minha participar por isso, mas é porque eu luto para que nós consigamos uma igualdade e muito mais justiça social. Então eu tenho consciência de que essa luta ela não é só minha. Eu já estou nessa escola há 9 anos e atualmente eu sou professor, atuo profissionalmente lá e também danço uma companhia folclórica na Companhia Encantar, aqui em São Luís. Lá na Encantar nós temos um diretor que ele respeita muito as diferenças, né? Que ele se esforça muito para compreender as características de cada um de nós e que busca cada vez mais trazer pessoas diversas para dentro daquele grupo. Mas eu percebo que este é um dos poucos locais aqui onde isso existe. Na maioria dos outros não existe uma conversa, não existe o reconhecimento de quem somos e parece que opta-se por não haver igualdade, por haver exclusão. Então, a gente sempre pensa assim, por que você dança? Sempre me perguntam isso. E às vezes fala assim, aquele dali parece que não sabe de nada, aquele dali tá dançando errado, aqueles dali que são ouvintes são profissionais mesmo. Isso é algo ruim, né? Eu me mudei um período lá para Belém e eu participava de uma outra equipe, de um outro grupo, onde nós tínhamos um outro trato. Quando eu voltei aqui para São Luís, para a capital, eu percebi que o movimento ele era um pouco diferente em relação à inclusão de pessoas com deficiência nesses movimentos artísticos. Então, é um momento da minha vida onde eu precisei me incluir nesses espaços para além de algo que me diverte, para além de algo que eu gosto, que eu trabalho, mas um processo de inclusão, um processo que é contínuo, né? Eu tenho o sonho de viajar, eu tenho o sonho de apresentar e de ser reconhecido enquanto surdo, mas também um dançarino, um profissional naquilo que eu me esforço para ser cada dia melhor, né? Então, o grupo que eu participo, nós temos muitas novidades, nós pensamos muito, nós desenvolvemos, nós pesquisamos cada vez mais as características de diferentes tipos de dança, por exemplo, hip hop, outras coisas e algumas coisas que combinam também com o meu perfil enquanto artista. Além disso, lá em São Paulo, nós já fomos convidados algumas vezes e eu torço muito para que no futuro nós tenhamos muito melhoras nisso. Eu acho muito bonita a sua fala, porque realmente as pessoas tendem a condicionar as pessoas com deficiência a um lugar que elas acham que elas têm que estar, né? E você veio aí mostrar que uma pessoa surda também gosta de música, também gosta de cultura, também gosta de dançar. E eu acho muito bonito. Eu sei que é uma forma muito capacitista chegar e dizer, nossa, você se superou. Mas só que eu acho muito interessante o quanto você quebrou várias barreiras que foram colocadas na sua frente para você conseguir realizar seu sonho, aquele profissional que você quis, né? E na verdade, a gente espera que não seja só você. A gente espera que tenha um mundo cada vez mais com inclusão, que cada vez mais pessoas com deficiência possam realizar seus sonhos e ter portas abertas desse jeito, não seja só uma história de superação do Cliff, mas que sejam várias histórias e várias pessoas com deficiência podendo mostrar aí o que vieram. Muito obrigada, Cliff. Agora a gente vai falar com a Vitória Chaves, que é jornalista e uma mulher com baixa visão. Então, Vitória, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e quais foram os enfrentamentos necessários para você conseguir hoje ser essa mulher, essa profissional que você é. Bom, primeiro, eu sou Vitória, mulher branca, cabelos loiros com luzes, raiz preta, estou usando um batom rosa e tenho o rosto arredondado. Bom, a minha luta ela começou, na verdade, desde quando eu nasci, mas eu digo que ela iniciou de fato quando eu tomei a consciência de que eu era uma pessoa com deficiência. Eu cresci numa casa em que os meus pais eles nunca usaram esse termo, pessoa com deficiência, eles nunca disseram pra mim que eu tinha uma deficiência. Sempre fui tratada como uma pessoa que tinha apenas um problema de vista. Eu não tinha dimensão de quão grande era a minha deficiência e qual a dimensão que ela tinha. Então aos 16 anos eu descobri, na verdade um médico me deu o diagnóstico de 10% de visão
E aí eu tive que girar uma chave e entender como que o mundo me via. Porque até então eu vivia numa bolha onde eu estava cercada de familiares, amigos e pessoas que me tratavam ali de uma forma muito gentil, muito boa. Mas a partir do momento em que eu quebrei essa bolha, saí dessa bolha, eu percebi que o mundo ele tem atitudes muito cruéis para pessoas com deficiência. Então, eu comecei a ler, comecei a entender e comecei a perceber que eu era diferente das outras pessoas e que a minha batalha talvez fosse um pouco mais árdua do que das pessoas que estavam à minha volta. E aí eu comecei realmente a buscar pessoas que fossem semelhantes a mim. Não que tivessem a mesma deficiência, mas que enfrentassem algum tipo de deficiência na vida. E comecei a entender e perceber isso. Mas quando eu estava começando a perceber e a entender e a lidar melhor com tudo o que eu tinha que lidar, eu descobri que eu estava passando por um processo degenerativo na minha retina, onde eu passei por um processo, estou passando na verdade, por um processo de perda de visão gradativo. Mas ainda estou passando por um tratamento e estou vendo como tudo isso vai se solucionar, sabe? Como essa história vai acabar. Mas a minha luta diária, ela teve muito mais, assim, dificuldade, principalmente em alguns âmbitos específicos. Relacionamentos afetivos e também no mercado de trabalho. A pessoa com deficiência, por lei, ela tem direito, sim, a estar empregada, porém, eu entendi e percebi que não existe um plano de carreira para pessoas com deficiência. Por exemplo, eu sou jornalista, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado em comunicação, mas só que para a pessoa que vai me empregar numa empresa, eu sou apenas mais uma pessoa com deficiência. Uma pessoa que talvez para ele seja inútil e não tenha nenhum tipo de possibilidade de ser empregada naquela empresa. Então eu já passei por diversas frustrações, por diversos momentos de dificuldade, ainda passo, sabe? Todo dia é o dia da luta da pessoa com deficiência. Eu acho que hoje tinha que ser o dia do descanso da pessoa com deficiência, para a gente poder descansar pelo menos um dia. Então, eu acho que o meu principal desafio hoje é justamente essa questão do mercado de trabalho, porque eu tenho que estar sempre me reafirmando, tenho que estar sempre mostrando que eu sou capaz e, querendo ou não, eu tenho que estar sempre à frente 10 vezes mais do que qualquer outro profissional da minha área que não tenha uma deficiência. Muito obrigada, Vitória. Agora a gente vai falar com a Airi Carvalho, que é pesquisadora e ela também teve que enfrentar muita coisa em toda a sua trajetória. Airi, conta pra gente um pouquinho como é que foi todo esse enfrentamento que você teve que viver na sua vida. Olá, eu me chamo Airi. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos. Eu uso óculos, armação azul e estou usando uma roupa verde, uma calça verde com branco e uma blusa verde. Então, sou bióloga, faço mestrado em genética pela USP, atualmente, né? E falando um pouquinho da minha trajetória, né, dos desafios que a falta de acessibilidade acaba gerando pra gente, pessoa com deficiência. Nas minhas experiências, os meus maiores desafios foram em relação às barreiras arquitetônicas, vários locais em que eu precisei acessar ao longo da minha vida, que não contavam com elevador, né, rampa. Isso dificultava muito o meu direito de ir e vir, e com certeza as questões das barreiras atitudinais que permeia a vida das pessoas com deficiência de uma forma geral. Então, por exemplo, durante a minha graduação, o prédio em que eu fazia o curso de biologia, não tinha elevador nem rampa, e mesmo que as aulas fossem realocadas, alguns outros espaços, como o próprio laboratório de genética e outros espaços, eu precisava de ajuda para acessar. Isso
é uma quebra, né, do direito à acessibilidade, porque eu não tinha autonomia e segurança para acessar esse espaço. Era sempre dado um jeitinho, ou seja, não tinha esse direito cumprido, esse direito garantido. E as questões da acessibilidade atitudinal, até hoje, né, eu enfrentei situações de exclusão na escola, mas no geral eu também tive uma trajetória de muitas oportunidades que me permitiram chegar onde estou hoje, chegar na graduação, chegar na pós-graduação, que infelizmente isso ainda é uma exceção, devido exatamente a essas barreiras que as pessoas enfrentam. Então muitas não têm acesso à educação, não têm. Então, assim, no geral, as escolas me forneceram a acessibilidade necessária, né, e eu consegui, por conta dessas oportunidades, chegar à academia, isso que a gente luta para que deixemos de ser exceção, né? E que cada vez mais as pessoas com deficiência possam ocupar os mais diferentes espaços. Então, o que a gente está falando aqui é que as pessoas com deficiência elas precisam cada vez mais de oportunidade, né? Para que a inclusão ela realmente ocorra. Exato, as pessoas com deficiência enfrentam muitas barreiras, não devido à deficiência, devido à sua capacidade, né? Mas sim devido à sociedade que não oferece essas oportunidades, não garante a acessibilidade necessária. Então, a gente precisa cada vez mais romper essas barreiras. A gente precisa de cada vez mais pessoas com deficiência dentro da academia, dentro da pós-graduação, dentro de outros tipos de graduação também, e dentro de cursos, dentro do mercado de trabalho, dentro de todas as formas possíveis que a gente possa possibilitar vidas melhores para as pessoas com deficiência, né? A academia, ela é um espaço muito excludente, né, ainda, e que ignora essa diversidade, mas a gente precisa buscar cada vez mais. Muito obrigada. É isso mesmo, obrigada, Iri. E nesse sentido de falarmos sobre as diversas lutas da pessoa com deficiência, agora nós vamos falar com o Vinícius Guimarães. Vinícius, fala pra gente um pouquinho sobre como a sociedade deve se conscientizar para que se diminua o preconceito e aumente a inclusão das pessoas com deficiência. Tudo bem? Eu me chamo Vinícius, estou com uma camisa azul de botão, com algumas flores. Eu sou um homem branco de 1,78 m, seria uma estatura de mediana para alta, aqui no Maranhão. Eu tenho cabelos curtos pretos e estou de barba. Quando eu penso em inclusão, acho que a palavra primeira que se pensa em comunhão com inclusão é informação, né? É necessário que os órgãos públicos, é necessário que as associações, é necessário que as sociedades, que as pessoas estejam abertas a essa proposta, né? Mas o que raios é inclusão? Quando a gente pensa em inclusão, acho que é uma palavra até um tantinho abstrata. Eu acho que naturalmente, quando se descreve inclusão, só se pensa no oposto de exclusão, mas não se pensa de fato o que seria inclusão. E eu penso que a inclusão ela estaria muito vinculada com a acessibilidade, a permitir que pessoas, indistinto às suas condições, indistinto aos seus credos, enfim, que tenham possibilidade de conviver, o que é a proposta social, que são os serviços, pode ser mesmo uma fila de supermercado. Eu, inclusive, estou com esse cordão, que é o símbolo do autismo, na mão, para que as pessoas que não têm consciência do que é esse cordão, mas quem são aquelas pessoas com esse cordãozinho na mão, que símbolo é aquele que atualmente é usado nos caixas dos supermercados, nas lojas de departamentos, que condição é essa que permite algum atendimento privilegiado ou prioritário, né? Digo isso pensando em quem tem mais resistência, né? E esse símbolo especificamente é o do autismo. A nossa amiga Patrícia apresentou das pessoas com condição invisível, né? Que aí a gente engloba também o TDAH. E para que as pessoas da comunidade, as pessoas típicas, tenham ciência de que típicas, ou seja, pessoas que são consideradas normais, né? Se a gente for trazer para uma não discussão, para ficar mais fácil a compreensão, as pessoas consideradas normais tenham ciência de que existe esse público que necessita, por estereotipias, por necessidade de buscar autorregulação, que seria a dificuldade de estar em condições de espera, em situações de espera, por uma série de desconfortos que a pessoa com autismo apresenta, tenham esse direito a essa acessibilidade e permitam que essa acessibilidade aconteça. Porque a não informação é que acaba gerando essa resistência. Porque quando se vê uma fila de prioridade, só se pensa no idoso, só se pensa na gestante, né? Então, quando eu penso em inclusão, é isso, pensar que os serviços sendo acessíveis, seja acessíveis através de estruturas físicas, né, para permitir essa acessibilidade, seja através de mudança de raciocínio. Eu penso que somente informação pode trazer isso. Porque é necessário que a informação te traga uma mudança de comportamento. Se a informação
não entrar nas pessoas para que as pessoas mudem como pensam ou como agem, nem se pode considerar informação. Realmente, as pessoas elas tendem a achar que só quem tem direito à prioridade é aquela pessoa que está ali grávida, não, idoso, ou então, se a pessoa for uma pessoa com deficiência que visivelmente está quase morrendo, né? Aquele pensamento antigo, a pessoa com deficiência não pode estar bem, não pode estar feliz, não pode estar sorrindo, não pode ser uma pessoa jovem, não pode ser uma pessoa autista adulto, né? A pessoa com deficiência, ela sempre tem que estar daquilo que você falou, dentro de uma estereotipia, dentro do que as pessoas consideram como ruim, como pejorativo, porque é assim que eles veem as pessoas com deficiência na sociedade. Não é isso? É assim, perfeito. Muito obrigada, Eu que Vinícius. agradeço, obrigado. Bom, este foi o podcast Conversas em Direitos Humanos. Se você quiser saber mais sobre a política dos direitos humanos no estado do Maranhão, siga as redes sociais da SEDPOP, @direitoshumanosma, ou então o nosso site sedpop.ma.gov.br. Até a próxima!